Tema da mensagem: o ano ainda não acabou. Claro que Deus precisa falar de sonhos, metas, desejos que não foram alcançados ainda. Mas pastor, nós entramos no mês de dezembro, o último mês do ano, e começa uma contagem regressiva, começa uma contagem até o término desse ano. E você, a cada dia que passa, você diz assim: Senhor, está próximo do Natal. E quando chega o Natal, você diz: Senhor, está próximo do culto de virada. E quando você diz: Senhor, chegamos em 2015. Eu ontem me deparei com uma situação que me chocou bastante. Uma criança de aproximadamente seus 11, 12 anos, acredito não mais que isso, que foi atropelada entre a linha amarela e a linha vermelha ali, na verdade linha amarela, mas bem próximo à Avenida Brasil, irmãos. E eu vi um policial parado, para que os carros pudessem desviar dele, porque o corpo da criança estava no chão. E aquilo me doeu. Eu vi pessoas ali próximos, não próximo ao corpo, mas eu percebi no semblante do próprio policial uma tristeza. Eu não sei como você se importa com isso, mas eu quero dizer para você que me partiu o coração. A morte, repita comigo: a morte venceu. No versículo de número 8 do capítulo 2 vai dizer: cuidado que ninguém vos engane em enredar com sua filosofia ou vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens e conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, ele é Deus, é um homem, mas continua sendo Deus. Veio ao mundo como homem, mas continua sendo Deus. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. E nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento, do corpo e da carne da circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que nos ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, e tendo, olha que lindo, a revista corrigida vai dizer: tendo apagado, literalmente um apagador. A revista atualizada vai dizer: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Aí está falando da lei. O qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O ano ainda não acabou. É o que Deus quer deixar para mim e para você inicialmente. Se eu pudesse deixar aqui uma frase de efeito, a primeira frase de efeito seria: o que você vive hoje é temporal. Fala para o teu irmão: o que você vive hoje é temporal. Nós vamos ver, irmãos, que as experiências que os homens tiveram, as experiências que esses homens, Deus permitiu que através deles ficasse relatado para a minha vida e para a tua, que quando nós lêssemos a Bíblia, nós compreendêssemos algumas coisas. Dentre
muitas das experiências, nós vamos acompanhar o mar se abrindo, nós vamos acompanhar água saindo da rocha, nós vamos acompanhar tantos feitos maravilhosos que alegram o nosso coração, porque sabemos que é Deus e Ele é o Senhor, e é Ele que está no comando de todas as coisas. Mas se pudéssemos hoje fazer uma pergunta, afinal de contas, quem é forte? Quem é forte, irmãos? Quem é forte? Veríamos o mar, e que a terra não consegue deter quando está em ressaca. Acompanharíamos esse mesmo mar e veríamos que quando ele entra em ressaca, ele avança a terra. Fica difícil deter o mar em ressaca, fica difícil tentar impedir que essas águas não avancem. Muito pelo contrário, não tem como impedir a sua fúria. Então, olhando o mar e a sua fúria, nós vamos compreender que o mar é forte. O mar é forte, porque a terra não consegue detê-lo. Mas quando esse mar envia as suas águas para onde a terra não consegue deter, você vai acompanhar que depois daquela ressaca vem um sol escaldante. Aquele sol, irmãos, como nós cariocas estamos acostumados a conviver com esse sol, um sol que tira as forças, tira o vigor, tira o ânimo, um sol que altera a pressão arterial das pessoas, levando muitos até a morte. E vem esse sol, e aquele mar que lançou a água sobre a terra, e ficou lá poças enormes de água, vem um sol escaldante, e esse sol então faz com que essa água desapareça. Então nós vamos observar que o mar já não é mais forte, e sim o sol, porque o sol, ele fez com que essa água, essas poças de água sumissem, evaporassem. Mas nós vamos observar esse sol, essa imponência daquilo que Deus nos permitiu possuir, como um dia de hoje, um dia maravilhoso. E nós vamos observar então a nuvem. E a nuvem, ela entra, estou eu só contextualizando para que você consiga entender aonde Deus quer nos levar essa manhã. E essa nuvem, então, ela cobre o sol, mostrando para o sol: olha, você não vai aparecer no momento que você quer. E a nuvem então cobre o sol. Então nós vamos observar que a nuvem então é forte, e não o sol. Mas de repente vem o vento, e o vento dissipa a nuvem. E nós vamos observar então que a nuvem não é forte. Quem é forte é o vento, porque o vento dissipou a nuvem. E com tudo isso, irmãos, nós vamos vendo, ou vamos nos perguntando, afinal de contas, quem é forte? Vamos observar o homem, e vamos ver a imponência desse homem, aonde Deus deu a ele o conhecimento. Eu fico, irmãos, admirado. Eu não sei quantos aqui participaram, são moradores da área e participaram outrora dos festivais de balão que tinham aqui na Pedreira. Existia um festival de balão aqui 1, 2 vezes ao ano, mais ou menos na época de agosto e setembro, e era uma coisa linda, apesar de todo o perigo do que é soltar balão. E não estou aqui fazendo apologia, até porque essa mensagem está sendo gravada, ou pessoas estão nos ouvindo. Eu estou falando sobre, se não pudesse ter tantos riscos, eu acho que seria algo muito válido. Mas nós sabemos dos riscos que tem os balões. Então balões não podem ser soltos em nome de Jesus. Mas quando nós íamos lá na Pedreira assistir aquele festival de balão, eu vi aquela pedreira, irmãos. A gente subia, eu lembro que a gente subia e tal, e aquela pedreira era imponente. Mas de repente chegou o homem, e o homem, irmãos,
começou a quebrar aquele lugar, começou a despedaçar aquela rocha. E recentemente eu fui naquele lugar, e olhando para aquele lugar eu disse: Senhor, essa rocha era lá no alto, só tinha um buraco, e hoje está quase plano, irmãos, porque o homem foi lá e quebrou a rocha. Então o homem é forte, o homem sim é forte. Agora eu descobri, não é o mar, não é o sol, também não é a nuvem, nem o vento. Agora eu descobri que o homem é forte. O homem, irmão, foi dado a ele uma estratégia, foi dado a ele um conhecimento. O homem estudou para isso. Ele consegue, irmãos, furar uma rocha, e daquela rocha ele faz com que um túnel aconteça, quando não para passar locomotivas, mas quando não passam carros, pessoas. O homem é forte, irmãos. Você sabe que há um plano, um propósito de que exista uma linha do metrô que vai passar ali junto à ponte Rio-Niterói, que vai ligar o Rio. Você tem noção disso? O que é uma linha debaixo da água, onde o metrô vai passar? Você vai ter coragem? E aí a gente descobre que o homem é forte. A gente descobre que o homem é forte. Ele faz coisas, irmãos, incríveis. Ele cria coisas incríveis. O homem é forte, mas o homem tem que se deparar com uma coisa, e que ele então tem que se render a uma palavra, uma única palavra. Coloca para mim, segundo livro dos Reis, capítulo de número 2, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 2. O homem tem que se deparar com algo que então é mais forte do que ele. Ora, aproximando-se Davi, o dia da morte, aproximando-se o dia da morte do rei Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: olha a ordem que ele dá: eu vou, como é que ele diz ali? Me dê a tua atenção. Eu vou pelo caminho de toda a terra, ser forte e porta-te como homem. Ele vai dizer: eu vou pelo caminho de todos os mortais. A Bíblia diz no versículo de número 1, diz aí o versículo de número 1, que ora, aproximando-se o dia de que, irmãos, da morte, mostrando para mim e para você que esse homem, ele encontra algo mais forte do que ele encontra a morte, e a morte então é mais forte do que o homem. A morte é aquela que leva o pobre, o rico. A morte é aquela que vence a criança, o jovem ou o idoso. A morte é mais forte do que o homem. Homem nenhum, irmãos, pastor, mas a Bíblia diz, humanamente falando, que existiram pessoas que ressuscitaram dentre os mortos. Se você for olhar, irmãos, no capítulo de número 11, a partir do versículo de número 40, e em especial do 42 do Evangelho de João, nós vamos ver um homem chamado Lázaro, aonde Jesus vira e diz assim: sai para fora. E a morte momentaneamente teve que se render a uma palavra de quem era mais poderoso do que ela. E Lázaro vem, sai para fora. Mas depois de um período, irmãos, a morte vence Lázaro. Sabe, é como se a morte dissesse: olha, eu estarei contigo, ou eu vou te aliviar agora, mas daqui a pouco eu estou contigo de novo. É como se a morte dissesse que ela não é forte quanto a palavra daquele que estava dando ordem, mas que depois de um período ela estaria de volta. Irmãos, esse é o caminho que nós vamos, todos os mortais, nós vamos, se Cristo não voltar antes para arrebatar a sua igreja, não tem jeito, nós iremos passar pela morte. E então descobrimos que a morte, ela é mais forte
do que o homem. A morte, ela consegue vencer o homem. E a morte se apresenta também ao Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28, no versículo de número 1, no fim do sábado, quando já desapontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera do céu, e chegando-se remover a pedra que estava sentado sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E de medo tremeram os guardas e ficaram como mortos. Mas o anjo disse às mulheres: não temais, pois sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Não está aqui, porque ressurgiu, como ele disse. Vinde e vede o lugar onde jazia. Aquele anjo vira e diz assim: sabe a morte, que era tão forte, tão imponente, sabe essa morte que se declarava maior sobre todas as coisas, ela foi vencida. Ela foi vencida pelo Senhor Jesus. Irmão, Jesus venceu a morte. Repita comigo: Jesus venceu a morte. Há uma canção que diz: Jesus venceu a morte por amor a todos nós. E é interessante que ele começa a me mostrar que ele vence a morte, mas ele precisava deixar de herança para os homens algumas coisas. Ele precisava deixar de herança para mim e para você algumas coisas. Aí entra Colossenses, lá no capítulo de número 2, o versículo de número 8, aonde diz: cuidado que ninguém vos engane, que ninguém que não vê ninguém a enredar com sua filosofia e suas vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. E aí o apóstolo Paulo tem toda uma preocupação, porquanto nele habita corporalmente toda a divindade, toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Está dizendo assim: ó, Jesus está acima de todo o mal. Ele está acima da morte. Ele está acima de tudo aquilo que possa se apresentar na tua vida. Deus é maior. Você está entendendo? Diga amém. Deus é maior que todas as coisas. E aí vai dizer no versículo seguinte: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, como era feito ao 8º dia, quando uma criança nascia, mas pelo despojamento do corpo e da carne. O que é o despojamento do corpo e da carne? É a inclinação que o homem ele tem ao Senhor Jesus, aquilo que é espiritual. É quando eu venho, tanto que no batismo na antiguidade, eu aprendi isso em Nova Vida, você falava sobre, quando você ia batizar alguém, você falava que você está sendo batizado pelo despojamento do corpo e da carne. E aí a Bíblia diz então, mas no despojamento do corpo e da carne, que é a circuncisão de Cristo, ou seja, é um encontro triunfal entre o homem e Cristo. Entre Cristo e o homem existe um encontro, irmãos, e esse encontro ele abala, ele deixa com que Satanás fique completamente perdido, completamente desorientado. Eu quero começar a mostrar para você, para que você possa entender que você é mais forte do que você imagina. Você é mais poderoso em Cristo do que você imagina. E aí o texto continua dizendo: tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo. E aí já está falando de mim e de você, que nós somos sepultados durante o batismo, quando a sua carne morre, e você, como diz o apóstolo Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o texto também vai dizer: no qual igualmente fosse ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Está dizendo: Cristo venceu a morte por amor a todos nós.
porque mesmo quando essa morte terrena chega na minha vida, existe uma vida eterna me aguardando e te aguardando em Cristo Jesus. Você está entendendo? Diga amém, irmãos. Então mostra que por mais que finde a minha história aqui nessa terra, por mais que finde a tua história aqui nessa terra, um dia nós nos encontraremos na glória. Um dia nós vamos poder dizer ao mesmo Deus: Santo, Santo, Santo. E o Senhor Jesus então nos pega e nos une ao que é sagrado. O Senhor Jesus nos pega e nos une ao que é espiritual. O Senhor Jesus nos pega e nos une a um céu. Quando Ele vai dizer: eu vou ao Pai e vou preparar muitas moradas, Ele está querendo dizer: olha, eu não quero que ninguém fique de fora, porque quando eu morrer, eu vou vencer a morte ao terceiro dia em favor de vocês. Mostrando na minha vida e na tua que muitas das coisas que hoje eu achei que fosse derrota, fica aguardando em Cristo, porque a vitória vai chegar em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque se Deus não quisesse dessa maneira, Ele já teria te levado, me levado. Então o Senhor está dizendo: aguarda, porque a vitória vai chegar na tua vida, no nome poderoso do Senhor Jesus. E aí igualmente fosse sepultados, fosse ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Versículo de número 13: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. E aí vem esse versículo lindo, que é o versículo de número 14: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, ou seja, baseado na lei, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Irmãos, a morte se apresenta e ela diz: não tem jeito, todos vão ter que se render a mim, não tem jeito, porque eu, como morte, eu sou a morte que tira os sonhos da vida das pessoas, a morte que tira os desejos da vida das pessoas. Eu levo a criança, eu levo o jovem, eu levo o pobre, eu levo o rico, eu levo a todos. Ninguém há de se curvar a mim, mas de repente o Senhor Jesus, Ele vem por amor a todos nós e diz: não, eu vou vencer você e vou deixar uma herança para os meus filhos, porque eles não vão entender a morte como um local de término, um local de fim. Eles vão entender a morte como uma passagem para uma vida muito maior e muito mais abundante em mim, em Cristo, onde eu vou estar com eles, eles estarão comigo. Irmãos, essa palavra é uma palavra para que eu e você possamos compreender que o Senhor Jesus, Ele venceu a morte. Ele é mais forte que o sol, mais forte que o mar, mais forte que a nuvem, mais forte que os problemas, mais forte que a adversidade, mais forte que as barreiras, mais forte que o homem. Ele sim é a minha fortaleza. Eu descobri que Ele sim é forte. Eu me torno forte quando sou co-herdeiro e co-participante das suas promessas. É interessante que Paulo, o nosso querido apóstolo Paulo, quando ele chega para a igreja de Romanos, para os romanos, quando ele chega na sua epístola aos Romanos, melhor dizendo, ele vai dizer que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você está entendendo? Que pode ser que venham tribulações, dificuldades, que a fraqueza venha bater na minha porta e na tua, mas quando você está devidamente alicerçado em Cristo, grandes coisas acontecem na tua vida, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através de ti. Então, ainda que você se veja como um perdedor, porque você sabe que não vai poder vencer a morte, saiba que quando a morte chegar, ainda assim nós venceremos, porque teremos um encontro triunfal com Cristo Jesus. Mas enquanto houver vida nesse lugar, o Deus que não só livra o homem, ou poupou o homem dessa morte eterna, dando ele a vida eterna, esse mesmo Deus é o Deus que está nessa manhã ressuscitando sonhos aqui entre nós, dizendo para mim e para você que enquanto há vida há esperança,
E se você está vivo, significa que o Senhor ainda pode fazer cumprir muitas coisas na sua vida. De que maneira? Em primeiro lugar, dizendo para você que o ano ainda não acabou. Você precisa crer que o ano ainda não acabou. Você precisa se render a esse Deus de fato e de verdade. Você precisa dizer para Ele: Senhor, eu creio que até o término desse ano grandes coisas poderão acontecer na minha vida. Eu escutei um testemunho, e o testemunho falou muito ao meu coração. E um dos nossos trabalhadores, hoje presbítero de uma das nossas igrejas, disse: pastor, eu vinha orando a Deus, eu vinha pedindo a Deus, eu vinha falando com Deus, eu vinha dizendo: Senhor, nada vai acontecer ministerialmente na minha vida. Isso ano passado. Ele falando com Deus, e quando chegou no dia 28 de dezembro, Deus me usou para a vida dele, para que ele pudesse ser chamado a obreiro na casa do Senhor. Eu estou falando de ministério, irmãos, mas estou mostrando para vocês que Deus cuida dos detalhes da minha vida e na tua. Estou falando de ministério para mostrar que Deus se preocupa com todas as coisas na minha vida e na tua, e que o ano ainda não acabou. Existem coisas que você tem orado, existem coisas que são promessas de Deus para a minha vida e para a tua. Existem coisas, existem palavras que já foram lançadas, palavras de vitória, você já tomou posse dela. Eu quero que você possa descansar em Deus, porque o ano ainda não acabou. Enquanto existir vida, há esperança. E o Senhor hoje, Ele quer dizer para você: não desista das suas metas, nem dos propósitos que Deus já falou ao seu coração e falou que ia cumprir de um a um. Não desista, porque a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, irmãos, ela está sendo dada para você quando você acredita que em Cristo Jesus você obtém todas essas coisas. O próprio Senhor Jesus, Ele é como se Ele tivesse declarado: não, a minha vida ninguém vai tirar, a minha vida ninguém vai tirar. O Senhor Jesus, Ele lança isso no momento que Pedro saca da sua espada e corta a orelha do ajudante do sumo sacerdote, e a orelha do cara cai no chão. E aí Jesus vai lá, implanta a orelha no lugar e diz: não, Pedro, não é nada disso, querido, não é nada disso, você não entendeu, você está comigo há tanto tempo. Rapaz, eu preciso passar por isso. Acaso, e aí o texto vai dizer: se eu quisesse, eu rogaria ao meu Pai, Ele me enviaria legiões de anjos. Ou seja, eu não ia contar contigo, Pedro, eu contaria com os anjos do Senhor, e os anjos do Senhor viriam nesse lugar e me daria a vitória em que eu espero. Deus está virando para você, está dizendo que quando vai chegando o término do ano, muitas pessoas se preocupam com muitas coisas, as pessoas se envaidecem, as pessoas querem olhar, querem ter o que não podem, irmãos, e aí ficam endividadas, ficam apreensivas, porque você faz compras e quando chega lá em janeiro, fevereiro, começa a ter que pagar boletos de cartão altíssimo. E o Senhor está dizendo: quero eu poder te dar prudência, porque sou eu que faço na tua vida, sou eu que sou o Senhor da tua vida. Quero eu poder te mostrar que você precisa aprender uma palavra chamada equilíbrio, para que quando o mal vier, ele não consiga te vencer, porque Cristo já venceu o mal a favor da tua vida. E o Senhor então começa a mostrar para mim e para você a maneira correta, e a maneira correta é confiar que forte é Jesus. Eu não sou forte, forte é Jesus. Mas ainda assim, a sua soberania, a sua onipotência diz assim: olha, filho, mas eu farei você mais que vencedor. Em Cristo somos mais que vencedores, mas forte é Jesus, porque Ele venceu a morte em favor da minha vida, em favor dos meus sonhos, em favor das minhas metas, em favor dos meus propósitos. E o Senhor Jesus, Ele quer que você possa aprender a confiar nele. Ontem, irmãos, eu atendi alguém por telefone, e aquele atendimento foi algo que eu confesso em dizer que de um lado existia alguém chorando, e do lado de cá tinha alguém completamente quebrado, completamente, momentaneamente destruído. Você vai entender. E a pessoa então narrou o que estava acontecendo, e ela disse: pastor, eu confiei em Deus, pastor, eu esperei no Senhor, e olha o que eu estou vivendo. Pastor, olha o que eu estou vivendo. E a pessoa em prantos do outro lado contando a sua história, e eu ali momentaneamente ouvindo aquela história.
e dizendo: meu Deus, quão fraco nós somos, porque mesmo como pregadores da sua palavra, nós não temos o que fazer. Mas é como se viesse essa palavra ao meu coração, dizendo: sim, você é fraco, mas eu te faço forte. Então abra a sua boca, fale. E ali eu comecei então a entender que no meio da fraqueza, Deus escolheu um homem para fazer desse homem forte. No meio da fraqueza, Deus escolheu uma mulher para fazer dessa mulher forte. No meio do caos, Deus escolheu você. Então não importa a situação, não importa o que tenha batido a tua porta, o que importa é que existe um Deus que venceu a morte por amor a todos nós, e Ele desce da sua glória para cumprir o plano de Deus. O que o Espírito Santo hoje ministra na minha vida e na tua é que o ano ainda não acabou, e ainda que acabe, eu vou ter que continuar dizendo o que Abacuque declarou: ainda que a figueira, ainda que nos currais, ainda todavia eu me alegrarei no Senhor. Deus, Ele quer uma confiança minha e tua. O Senhor, Ele quer te tirar, irmãos, dessa fragilidade. Que fragilidade é essa? Essa fragilidade é simplesmente quando você vem à igreja e você é só mais um no meio da multidão. Essa fragilidade que me faz vulnerável é quando as coisas naturais são mais importantes do que as coisas espirituais. É quando a minha visão, ela está no campo natural. É quando você olha as coisas numa visão natural, num campo, numa ótica natural. E quando você olha, é semelhante, irmãos, a um dia em que, analisando as redes sociais, e principalmente as redes sociais da igreja, a gente observa alguns comentários, e dentre os comentários, um comentário a respeito lá do sítio da igreja. Sabemos, irmãos, que aquele lugar não é o melhor lugar, que existem sítios muito melhores do que o nosso, muito mais bem elaborados do que o nosso. Eu tenho certeza disso, absoluta. Já tive em vários, muitos melhores, muito melhor do que o nosso. Mas eu quero te dizer que aquele lugar é um lugar de milagre, é um lugar onde Deus manifestou o poder dele, é um lugar que nós não tínhamos condições, e o amor de Deus foi lá, sabe, e Deus nos deu aquele lugar. Então é um lugar que aos olhos humanos eu vou precisar dizer: olha, tem outros melhores sim, tem outros com condições melhores de comportar as pessoas sim, mas ainda assim, aquele lugar foi um presente que Deus nos deu. E se você é membro desse lugar, você vai ter que compreender que o que Deus tem feito nessa igreja, o que Deus tem feito no nosso ministério, é milagre. Ele sim é forte. Nós somos fracos, porque não vamos conseguir vencer a morte, mas vamos poder dizer para a morte: me aguarde, porque haverá um dia em que o Senhor há de me despertar de um sono, e que quando eu for e despertar desse sono, eu vou estar com Ele na glória. Então a morte para o crente é só um sono que vai durar um tempo, um período, onde Cristo vai vir nas nuvens, e antes de arrebatar a sua igreja, vai fazer com que os mortos acordem desse sono e possam estar com Ele, e depois virá e arrebatará a sua igreja. Então eu quero te dizer, em nome de Jesus, você precisa confiar em Deus, você precisa continuar se lançando no Senhor. Cuidado com as decisões precipitadas, cuidado em achar que é o fim, quando na verdade não é o fim. Cuidado quando você acha que está tudo acabado, quando na verdade não está, porque o ano ainda não acabou. E pode ser que existem coisas na sua vida que vai acontecer lá no finalzinho desse ano ainda, para Deus mostrar que Ele é o Senhor da tua casa, o Senhor da tua vida, o Senhor do teu ministério. E Deus, Ele tem olhado para dentro de nós e tem visto isso. Ele tem visto se o homem, a mulher de Deus está madura para compreender essa palavra, para discernir essa palavra, que o ano ainda não acabou. Continue remando, irmãos, nessa tua embarcação. Não pare de remar, porque nós descobrimos algo mais forte que o mar, algo mais forte que a nuvem, algo mais forte que o sol, algo mais forte que o vento, algo mais forte que o homem, algo mais forte que a morte. É o nosso Senhor Jesus. Ele venceu a morte por amor a
todos nós. E esse Deus é o Deus que te fará vencer, e que muitos dos sonhos e propósitos e promessas ainda se cumprirão. Por quê, pastor? Porque o ano ainda não acabou. O ano ainda não acabou. Creia nesse Deus, porque Ele fará com que todas as coisas que nasceram no coração dele, são propósito dele, possam acontecer na tua vida. O ano ainda não acabou. Creia nisso. Confia no Senhor. E o mais, todo o mais, Ele fará. E quando o Senhor fizer surgir, e quando acontecer todas as coisas que Ele disse que iria acontecer na tua vida, você vai precisar reconhecer: Senhor, desculpa a minha incredulidade, me perdoa da minha pequenez, me perdoa da minha fragilidade como crente, porque aquilo que o Senhor me prometeu aconteceu. Eu profetizo na tua vida pelo menos um sonho, um desejo teu acontecendo até o término desse ano.